Valeu, obrigado, Jander. Boa noite, pessoal. Então, acho que é começar agradecendo aí mais uma vez ao Vinícius por se disponibilizar, estar com a gente aí nessa noite, conversar um pouco sobre essas questões aí de enorme relevância, né? Tanto para nós como cidadãos pelotenses, digamos assim, mas na engenharia química sobretudo, né? A gente vai falar um pouquinho, a proposta, né? Sobre abastecimento de água, tratamento de esgoto, e são assuntos aí que têm importância tanto direta quanto indireta para nós, né? Obrigado, Vinícius, aí pela disponibilidade. Obrigado também a todo o pessoal aí que está participando, assistindo aí, alunos, colegas e tal. A gente estava combinando antes, então, sobre a questão das perguntas, né? A gente combinou um roteirinho, mais ou menos, do que a gente pretende conversar nesse webinário. Então, para otimizar aí o nosso tempo, a gente pede que perguntas elas sejam deixadas para o final, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, de repente, pode se inscrever ali pelo chat para fazer essa pergunta. Seria interessante no final, quando cada um for perguntar, eu sugiro, né, que abra sua câmera, microfone, aí, se possível, para fazer essa pergunta. Mas também não é por isso que vamos deixar de participar. Então, se alguém por acaso não quiser usar a câmera e microfone, digita a pergunta ali no chat que a gente passa para o Vinícius. Então, já vou passar a bola para o Vinícius de saída. Eu acho que é a primeira coisa, né, vou deixar para ele mesmo se apresentar, né, falar um pouquinho aí da formação dele e também da experiência dele no SANEP, que vocês já vão perceber que é o cara certo para estar aqui falando sobre esse assunto, experiência no SANEP e também nessa função dele, que hoje é o chefe do departamento de tratamento. Vinícius, se quiser te apresentar aí. Boa noite, pessoal. Primeiro, meu nome é Vinícius Gonçalves. Em primeiro lugar, antes de me apresentar, agradecer o convite do IFSU e da Engenharia Química, e principalmente da pessoa do professor Laone, aí, que ainda é um amigo querido, mas foi um colega de trabalho aqui. Então, agradecendo em primeiro momento isso, agradecer a presença de todos e dizer para vocês, assim, eu sou químico do SANEP, chefe do departamento de tratamento já há 8 anos, mas atuo no SANEP não adianta eu querer esconder isso, porque há mais de 30 anos atuando na área e trabalhando junto aí, tentando, neste departamento, levar para a população o que a gente consegue prestar de serviço com qualidade. Uma água de abastecimento de muita qualidade e, em suma, também os outros eixos de saneamento. Com a experiência que a gente tem ao longo dos anos, a gente viu, assim, vários cenários, tá? Mas um cenário parecido com o que a gente enfrenta neste último ano, ou passou neste último ano, em momento nenhum, independentemente de, em outros anos, e eu posso citar, assim, 2005, e também em 2012, a gente ter algumas estiagens e secas na região muito grandes. Em nenhum momento a gente atingiu, por exemplo, a marca de 4 metros ou menos de 4 metros de falta de água no manancial. Então, um cenário realmente muito crítico e que nos também colocou à frente de novos desafios. E aí, assim, cabe, assim, nesse primeiro momento, um agradecimento especial à equipe aqui do SANEP como um todo, mas principalmente do departamento, que eu tenho a honra de coordenar, mas que é um departamento que, embora super importante, muito grande, mas que se comporta, assim, com a dedicação em todos os níveis aqui dos servidores que a gente tem. Então, um agradecimento especial nesse momento vai para a equipe, né, que conseguiu, com todo esse desafio, eu depois vou colocar para vocês algumas relações, algumas características da água que a gente teve em um período para tratar, manter a água distribuída para a população dentro dos padrões e dos parâmetros que a legislação exige. Então, esse agradecimento especial tem que ficar. A gente vai tentar, sim, seguir um roteiro, mas fazer uma conversa bem informal e colocar para vocês
assim, um pouco das nossas estações, se deter um pouco na represa do Santa Bárbara aqui, que é, nesse momento, o nosso foco principal, por causa da estiagem, e dizer que, independentemente das últimas chuvas e do que aconteceu nesses últimos dias, a nossa situação melhorou bastante, a qualidade da água bruta, que é aquela água que está represada ali, também melhorou bastante, mas que isso em nenhum momento nos deixa ainda numa situação confortável. Vou passar para vocês depois os decretos que a gente teve no município e que continuam validados e continuam em vigência. Então, assim, dizer para vocês que apesar das chuvas dos últimos dias, a gente ainda continua numa situação de ter muito cuidado, de gastar água com muita consciência, tá? Não racionando, mas procurando utilizar água realmente para aquilo que a gente necessita. E os decretos ainda continuam em vigência. Vou colocar para vocês, no primeiro momento, assim, uma situação geral de como é o abastecimento ou como é a situação de água no Brasil como um todo. O abastecimento de água no Brasil, ele está mais ou menos numa distribuição meio, assim, não muito uniforme. Se vocês observar pelo que eu tenho no mapa, em nível de Brasil, a gente tem regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste com um índice de atendimento bem maior, Nordeste caminhando para isso, mas o Norte, a região Norte, numa situação assim bem ainda longe daquilo que é considerado ideal. Nossa cidade, a média brasileira, ela gira em torno de uns 80 e poucos %, e a nossa cidade, que é Pelotas, está praticamente com 100% de atendimento de água para a população. Nós temos algum probleminha ainda na zona urbana, porque são zonas de difícil acesso, são zonas que têm atendimento, às vezes, por situações que a gente chama de alternativas. Então, assim, preocupante para o Norte e ainda o Nordeste, porque estão em momentos ainda com um abastecimento de água muito abaixo daquilo que é necessário. Essas informações, elas estão no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento e elas são atualizadas anualmente. Voltando um pouquinho para nós, para o SANEP, nós possuímos o quê? Muitas unidades de tratamento. Tá? Hoje, a gente conta com 5 unidades, tá? Entre elas, a principal, a represa de Santa Bárbara, que foi construída num primeiro módulo em 66, depois duplicada com o crescimento populacional lá para 86, e que na época da sua construção foi projetada para tratar 40 milhões de litros de água por dia, ou 40 mil metros cúbicos dia. Só para vocês terem uma noção, hoje a gente está com um percentual muito acima daquilo que a estação foi projetada, o que também nos traz ainda um desafio maior, que é o desafio de ter uma condição de tratamento, um volume de tratamento maior e ainda alargar ou conseguir tratar uma água em condição de potabilidade para a população. Então, hoje a gente tem, em média, aí 60 milhões de litros de água por dia para tratar na ETA Santa Bárbara, que é praticamente 50% do volume de água que a gente distribui para a cidade de Pelotas. Esta ETA Santa Bárbara, ela recebe água de alguns tributários e que trazem essa água para a represa de Santa Bárbara. Essa água é represada e é a unidade que a gente tem mais próxima da cidade de Pelotas, dentro da cidade mais próxima. E aquela também que tem como característica de água bruta ter a condição assim menor, aquela que tem um pouco mais de matéria orgânica, que tem alguns metais, todos esse material retirado no tratamento, mas com uma dificuldade muito maior. Depois a gente ainda vai voltar aí para Santa Bárbara e até para falar muito de estiagem com vocês.
Além disso, a gente tem a ETA Sinote, que também é uma ETA antiga, bem mais antiga, de 1910, e que recebe água de dois arroios, o Arroio Pelotas, muito conhecido, e também o Arroio Quilombo, que fica lá para o lado do Paquini, para quem é da região e conhece Pelotas. Esses arroios, por serem águas correntes, com qualidades muito melhores e que facilitam mais o tratamento. A ETA Sinote, ela tem uma característica muito peculiar, que, por exemplo, ela foi projetada em 1910 e hoje ela já foi dupla, ela tratava em torno de 19 milhões de litros de água, hoje ela passa a tratar em torno de 37 milhões, quase 40 milhões. Foi duplicada porque em épocas anteriores a gente tinha uma deficiência no abastecimento em regiões como Sanga Funda, Vila Princesa e parte da região de Coab Tablada, Areal, e ela foi duplicada para que conseguisse, com isso, suprir a exigência que a cidade já com o crescimento exigia, e regiões como as que eu citei para vocês tinham simplesmente abastecimento por águas de poço, o que não supria mais a condição, também muito pela questão da contaminação do lençol freático dessas regiões. A partir daí, nós avançamos para o Arroio Moreira, aliás, para a ETA Moreira, que é abastecida pelo Arroio Moreira, um arroio importante também na cidade de Pelotas, e uma ETA muito, muito antiga, uma ETA mais que centenária. Foi construída em 1874 e trata hoje 10 milhões de litros de água, entrando nas nossas redes de abastecimento e na unidade, principalmente na região do Fragata, o que nos ajuda no abastecimento, porque a região do Fragata é abastecida muito pela ETA Santa Bárbara, e aí a ETA Moreira entra como um reforço naquela região. Também a ETA Quilombo, que aí sim foi inaugurada em 2010, uma ETA compacta e que veio para suprir uma necessidade da zona rural, que já precisava na região ali de Vila Nova, Baquini, Ponte Cordeiro de Farias, até por também possuir algumas indústrias naquela região, de um abastecimento através de uma ETA. Então, a gente inaugurou em 2010 essa ETA, ela é uma ETA compacta, mas que já trata em torno de 300 mil metros cúbicos, 300 mil litros de água dia. Tá? Uma quantidade boa e que já supre a necessidade de uma região. Com o crescimento populacional e a expansão de Pelotas, nós tínhamos um gargalo, ou seja, um déficit muito grande no abastecimento de algumas regiões, como Areal Fundos, Laranjal, Recanto de Portugal e outros. O que aconteceu? A partir de 2018, o SANEP resolveu investir nisso e trouxe para o Arroio, para o Laranjal, o que a gente chama de uma inovação na região, uma ETA que a gente chama de ETA móvel. Por quê? É um abastecimento por containers, tá? E ele é por tecnologia de membranas de microfiltração e ultrafiltração, e que permitiu sanar um problema de abastecimento que a gente tinha naquela região, e, além disso, nos permitiu também melhorar o abastecimento de regiões como Areal Fundos, Recanto de Portugal, aquela região toda que tinha um déficit de abastecimento, principalmente na época mais quente, ou no verão. Esta ETA móvel está hoje operando e tem capacidade para operar 8.600 metros cúbicos dia. Notem que ela é quase uma produção de uma ETA Moreira, tá? Naquela região. Isso nos permitiu abastecer os balneários, Val Verde, Laranjal, Barro Duro e Colônia Z3, e ainda reforçar o abastecimento em Recanto de Portugal
e Areal Fundos com a ETA Sinote, que levava água até o momento da instalação dessa ETA móvel, até o Laranjal. Então, assim, foi um ganho muito grande, porque isso nos possibilitou terminar com uma reclamação que era muito vigente, realmente acontecia muito no verão, na região do Laranjal. A ETA móvel, ela veio para juntar, ou para nos dar uma garantia no momento antes da gente chegar, por exemplo, na ETA São Gonçalo, que é uma obra muito grande que o SANEP está fazendo, e nós vamos depois mostrar alguma coisinha para vocês, que vai suprir daí de maneira segura e longeva a questão do abastecimento da cidade de Pelotas. O mais importante, pessoal, é salientar que, independentemente da gente ter vários mananciais diferenciados, o SANEP consegue entregar para a população uma água de qualidade, tá? E eu sempre digo assim, gosto de salientar a questão de, assim, a gente tem muito orgulho, não pelo tempo que trabalhou no SANEP, mas por conseguir, ao longo dos anos, atingir as metas em relação ao tratamento de água, a qualidade da água que a gente entrega para a população. Isto se deve muito a todos os monitoramentos que a gente acaba fazendo ao longo de semanas, de meses e ao longo do ano, para atingir as metas. Então, para vocês terem uma ideia, eu em algum momento atendi uma ligação de um usuário me colocando a seguinte: pessoal, eu tô com uma amostra de água na minha casa e ela não está dentro do padrão, porque eu estou achando um gosto assim, e parece que tem gosto de detergente. O que a gente faz aqui no departamento do SANEP? A gente pega um técnico, aciona um motorista e vai na casa da pessoa coletar a amostra. Traz para o laboratório, faz as análises, dá o retorno para o usuário. Eventualmente, a gente pode ter algum problema na rede e a gente corre atrás sempre para dar a resposta para o usuário, para descobrir qual é o problema, para saber o que aconteceu, se houve algum conserto na rede, se está com algum problema, se tem cloro. Todas essas exigências que a portaria ou a resolução do Ministério da Saúde exige, que a gente tenha o controle da rede de abastecimento, que na realidade é aquilo que nos garante que o trabalho, todo o serviço, todo o tratamento que a gente está dando para essa água, o cuidado que a gente está dando aqui na estação, 24 horas por dia, com técnicos de plantão, está conseguindo chegar à casa da população, depois de passar pelas redes, pelos reservatórios, em condição potável. Para vocês terem uma ideia, eu tenho pelo menos 70 pontos, em média, semanais, de coleta de amostras de rede de abastecimento de todas essas ETAs ao longo da rede de abastecimento da cidade. Então, a gente vai ponto por ponto, coleta a amostra, traz para o laboratório, faz as análises, para que a gente tenha garantia de que a água que a gente está tratando e está fornecendo, distribuindo para a população, esteja realmente dentro do padrão. Para vocês terem uma ideia, vou passar aqui o meu lado, vou retornar, para vocês terem uma ideia ainda em relação a águas. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que estar sempre cuidando daquilo que realmente a gente trata. E é por isso que a gente vai na casa das pessoas e realmente coleta a amostra, traz para o laboratório e em algum momento a gente ainda faz o que a gente chama de recoleta, quando a gente identifica algum problema ou não numa amostra de água. Quando a gente... deixa eu só explicar assim para vocês. Quando a gente olhou e se deparou com esse desafio de tratar uma água
com uma condição muito inferior, e aí voltando especificamente para o Santa Bárbara, para a represa e para a ETA, né, isso passou a ser um desafio diário. Para vocês terem uma ideia, eu no Santa Bárbara, o consumo de coagulante mensal gira em torno de 100 toneladas de policloreto de alumínio. Tá? Neste período, eu praticamente dobrei o consumo de produto. Isto porque e até antes um pouquinho a gente estava dando uma conversada com o professor Michel, e antes de começar a live, estava conversando com ele, né? Ele diz para nós, explica para nós como é que ficou a cor dessa água bruta. Para vocês terem uma ideia, em condição normal, a nossa cor de água bruta aqui da represa de Santa Bárbara, que é aquela água que a gente tem um pouquinho menos de qualidade em relação às outras, pela todas as questões que a gente vem citando, por ser uma água represada, estar mais próximo da zona urbana, ter muitos empreendimentos, o crescimento desorganizado da população no entorno, ela é uma água um pouquinho com mais matéria orgânica, com mais metais, tudo. A cor dela, ela normalmente é em torno de 500 unidades de Rasen. Neste período, ela foi aumentando, chegou a 1.000, daqui a pouco ela chegou a 1.500, 1.600, 2.000, e em alguns momentos a gente teve que tratar uma água com cor em torno de 4.000. Turbidez elevadíssima, praticamente 4, 5 vezes a turbidez que a gente tem aqui, que é em torno de 25, 30 da nossa água bruta. Então isso foi um desafio diário, foram baterias de teste de jarros, ou jar teste, assim, diárias, para que a gente conseguisse acertar dosagens e lá conseguir tratar e entregar uma água à população dentro dos padrões de potabilidade. E, além disso, a gente teve que agregar outros produtos, incrementar outros produtos com polímero, fazendo testes, e depois implanta para que a gente conseguisse suprir as necessidades. Limpezas de decantadores muito mais frequentes. Então, foi um desafio praticamente diário, mutirões com as equipes, e por isso, até no início, meu agradecimento especial às nossas equipes do Departamento de Tratamento, porque realmente, embora a gente continue em todo o processo, no período, a gente teve dias que turmas trabalhando 12 horas, 18 horas, direto, para que a gente conseguisse dar uma condição de água potável para a população. Então, assim, pessoal, a gente vai seguir, vai falar um pouquinho ainda de tratamento de esgoto, e eu vou voltar depois para falar um pouquinho com vocês especificamente dos decretos da época de estiagem, e também para tentar dar uma ideia para vocês do que a gente fez ainda de intervenção, além de dentro da represa, o que a gente, dentro da estação, o que a gente fez de intervenções lá no manancial, com troca de pontos de captação e algumas outras intervenções. Tá bem, pessoal? O último dado, assim, que eu queria colocar para vocês, deixa eu retornar aqui, vocês viram o tratamento, vamos voltando, vamos indo em frente. Bom, pessoal, em relação ao tratamento de esgoto, nós temos uma situação não tão confortável. Na realidade, assim, ela não é uma situação específica de Pelotas, mas a nossa situação em relação ao tratamento de esgoto, hoje ela já não é tão preocupante. Já vou dar um spoiler para mais adiante, porque a gente está na iminência de, logo, termos aí uma outra unidade de tratamento de esgoto, que a gente vai estar chamando de ET Novo Mundo, a funcionar. A previsão, e depois mais tarde vocês vão ver, é de que a gente tenha essa unidade funcionando a partir de ou dezembro ainda desse ano, ou primeiro semestre de 2021. E é uma unidade que, depois da requalificação do projeto, ela
melhorou bastante também em volume de tratamento. E a gente pode, daqui a pouquinho, conversar um pouco sobre isso. Mas a média do Brasil em tratamento de esgoto, ela gira em torno de 53%. É uma média baixa, mas é uma média. Em Pelotas, a gente tem aí 2 unidades de tratamento, tá? Assim, e isso nos deixa, assim, praticamente muito vulneráveis em relação ao tratamento de esgoto, mas temos já, assim, um avanço na questão de redes coletoras, porque estamos aí, embora tenha os números do INIS abaixo um pouquinho de 60%, a gente avançou um pouquinho com algumas redes coletoras no Laranjal, a gente está em torno de 65% do total de redes coletoras já na cidade de Pelotas. Mas vocês vejam que, assim, o Brasil como um todo é muito deficitário, embora a região sudeste ali esteja em torno de 80%, o resto do país, região sul, 45%, embora tenha índices bons em Porto Alegre, que é uma referência para a questão de tratamento de esgoto, devido às suas estações de tratamento de esgoto, nós temos ainda uma média aí abaixo daquilo que é desejado. Centro-Oeste avançou um pouquinho e a região Nordeste e Norte é situação assim muito abaixo daquilo do esperado também. Não sei se vocês acompanharam no dia de ontem a questão aí do projeto de lei que o Senado aprovou e que agora só falta a sanção do nosso presidente, e que estão chamando de Marco Zero. Eu não quero polemizar o tema, né, até porque está muito incipiente e, apesar de muitas discussões ao longo dos 2 últimos anos, aí até a aprovação, é ainda muito ambíguo. A gente tem que dar mais uma estudada e ver realmente, mas assim, eu gostei do nome, Marco Zero de Saneamento. Quase me reportou assim, esses anos todos de trabalho que a gente teve, eles não valeram de quase nada. Claro que é uma brincadeira, mas eu achei o nome sensacional. Então, assim, pessoal, a gente sabe que tem que avançar muito no tratamento de esgoto, talvez dos 4 eixos de saneamento, seja aquele realmente que está é o pior de todos, com certeza, mas a gente tem que estudar bem essa questão do Marco Zero, e depois, no final, eu até vou me atrever a fazer uma provocação saudável, para que a gente tente, pelo menos, colocar um pouquinho a opinião de cada um, porque isso é importante, e, por exemplo, para nós que somos profissionais da área, que somos engenheiros químicos, todos profissionais da área de saneamento, biólogos, isso é importante, porque eu acho que, independentemente do que ser contra ou a favor a questão do Marco Zero de saneamento, é muito importante que cada um tenha ciência daquilo que vai acontecer e tenha posicionamento, porque nós certamente vamos ser os agentes que poderemos ainda, de alguma forma, nos posicionar e cobrar, né, o que vai acontecer em relação aos investimentos, ou a quem vai investir, ou ao serviço que vai ser prestado, como ele vai ser prestado, tá, e como ele vai ser fiscalizado, que é o mais importante. Então, chamando a atenção para isso, mas depois, no final, a gente tenta fazer um bate-papo e uma provocação saudável em relação a isso. Pelotas precisa avançar muito, pessoal, em relação ao tratamento de esgoto. Como eu falava, nós temos uma lagoa que é da década de 80, ainda do tempo do Lutzenberger, para aqueles que são da minha geração devem lembrar disso. E ela, sim, foi construída para tratar o esgoto da Guabiroba, tá? Alguma parte do Fragata, mais ou menos 10%. Ela tem uma capacidade de 7.500 metros cúbicos por tratar, 7.500 metros cúbicos por dia, mas na época ela funcionou muito bem, existia uma área própria para se fazer isso e ela foi aproveitada para isso. Ela hoje não tem a mesma eficiência, até porque com o passar dos anos e todo o crescimento das tecnologias, ela hoje serviria mais com
uma lagoa de polimento, aí num final de tratamento, mas de alguma forma ela cumpriu a sua finalidade e em algum momento ela nos ajuda ainda no tratamento de parte do esgoto daquela região. Temos a ET Laranjal, que foi inaugurada em 2007 e que, de uma certa forma, nos ajuda na praia. Ainda precisa que os moradores da região, depois da extensão das novas redes que o Sanep fez, da obra que fez lá, ainda façam adesão para que a gente consiga melhorar a condição no futuro de vulnerabilidade da praia. E precisa também, a ET ela está nesse momento sendo sim, fiscalizada no sentido de monitorar a questão de leitos de secagem e alguma vistoria no reator para que a gente faça uma manutenção para que ela tenha mais eficiência. E ainda se faça a terceira parte dela, que seria um tratamento terciário, porque a gente agora, com também muitos empreendimentos que saíram na praia, a gente precisa melhorar e terminar de fazer aquilo que tem que ser feito lá na ET Laranjal. Está previsto para o início do ano e para o próximo ano, que a gente consiga deixar ela com uma eficiência maior do que a que ela tem até o momento. Essa lâmina é só para mostrar assim, um pouquinho, e aí já falando de novo de água e esgoto, só para finalizar bem ali o tratamento, nós vamos depois tocar de novo no assunto ET Novo Mundo, que é aquilo que vai nos dar assim, um salto na relação tratamento de esgoto na cidade de Pelotas. Não vamos ficar no ideal, mas vamos melhorar muito a nossa condição em relação ao que a gente tem hoje. Pelotas está hoje como o 79º lugar, está classificado na questão no ranking de saneamento. Evidente que eu preferia estar em primeiro, seria um sonho, mas acho que ainda em nível de Brasil e para o tamanho do nosso país, com mais de 5.000 municípios, ainda é um ranking aceitável. Nós devemos, ao longo dos próximos anos, melhorar isso, tanto com o incremento da ETA São Gonçalo, que eu julgo como a maior obra de infraestrutura da cidade de Pelotas, pelo menos dos últimos 50 anos, e também com a ET Novo Mundo, que deverá começar a operar certamente no primeiro, pelo menos, assim, me deram uma previsão de dezembro de 2020, mas a gente sabe que as obras sempre, por algum momento, tem algum probleminha, mas a gente espera que não, mas primeiro semestre de 2021 ela já estará em operação. Uma ET moderna, uma ET grande e que poderá, sim, nos fazer saltar ranking e atender a população em relação ao tratamento de esgoto com pelo menos assim, com mais eficiência e com, pelo menos a gente saber que a gente está conseguindo tratar uma quantidade maior de esgoto, que é um desafio para nós e hoje para qualquer órgão de saneamento do Brasil. Aqui eu faço um breve comparativo, só para a gente ter uma noção. Como a gente está em nível de Brasil, a região sul, em relação à parcela da população, eu pego a coluna da parcela da população que tem acesso à água, que é o mais importante. Nós estamos bem, já citei isso, Porto Alegre muito bem, em nível de Brasil a gente ainda tem déficit, região sul mais ou menos a gente gerando aí em torno de 90%, tanto na região quanto no Rio Grande do Sul como um todo. E importante também a gente salientar a questão da coleta de esgoto, tanto das redes coletoras, que é o que cita aqui, eu já tinha inclusive comentado com vocês, que o sistema, ele traz Pelotas com em torno de 60%, a gente avançou um pouquinho com a construção das últimas redes lá na Praia do Laranjal, e é uma média do Brasil, a região como um todo, o Rio Grande do Sul está um pouco abaixo, porque tem um déficit, e vocês notem que o esgoto realmente
tá? Tanto em coleta como em tratamento, ele caminha a passos muito lentos, e embora Porto Alegre, eu já tinha citado, também é um município referência, porque construiu muitas redes nos últimos anos, e isso elevou Porto Alegre a quase como uma referência em relação ao tratamento de esgoto. As outras colunas são só informações gerais, a questão de... Porque, assim, o saneamento ele é importante, todos nós sabemos, principalmente porque, assim, existem muitas doenças de veiculação hídricas diretamente ligadas a óbitos, tudo, e a gente tem, assim, em Pelotas, não tem nenhum problema em relação a isso, também nos deixa, assim, muito satisfeitos, tá? Sabendo que o ideal é que a gente não tivesse, né, doenças por veiculação hídrica, principalmente com óbitos sem lugar nenhum, mas é só um comparativo. E também tem uma outra lâmina que acho importante também trazer, porque se vocês observarem ali, eu comparo com Franca, Maringá, que são duas cidades. Franca está lá no norte, nordeste de São Paulo, tá? E Maringá no Paraná. São duas cidades que estão elevadas a um ranking, acho que primeiro e segundo lugar, pelo Sistema de Informação Nacional de Informação. São cidades modelos, consideradas cidades modelos, e cidades que têm populações muito próximas à população. Maringá, se eu não estou enganado, em torno de 300 mil habitantes, e Franca talvez 400 e pouco. Mas cidades que têm populações, ou municípios que têm populações próximas a Pelotas, e que estão, assim, com níveis elevadíssimos, tanto para a água, tá? Que também já não é uma coisa muito anormal, mas principalmente que chama atenção para a coleta de esgoto. Tá? Então, muito importantes, a gente, se puder ter um tempinho, olhar e ver o que essas cidades fizeram, quem são as companhias que gerem isso, porque são referências na questão de saneamento, principalmente em relação à água e esgoto. E também trouxe Caxias do Sul e Porto Alegre, porque são municípios da nossa região, e que também, por exemplo, Caxias, em relação à água, a gente conhece, Porto Alegre a mesma coisa, mas também municípios que avançaram muito na coleta, nas redes coletoras de esgoto, e também no tratamento de esgoto. Então, assim, são municípios que a gente pode, de alguma forma, nos espelharmos para conseguirmos, no futuro, atingirmos metas mais promissoras, e que é o que a gente espera, principalmente em relação ao esgoto, pessoal. É só a título de informação e também a título de comparação, para que a gente tenha, assim, a ideia de que é possível, com uma gestão forte, com investimentos, a gente conseguir melhorar a condição. Dizendo isso, eu digo que o SANEP, assim, nos últimos anos, tá, fez, se vocês são daqui de Pelotas, moram aqui, notam o que a gente tem evoluído na questão do saneamento, não só em água, com investimentos, e também posso citar os investimentos que foram feitos agora, nesse último ano, para que a gente, esses últimos 2 anos, para que a gente conseguisse minimizar todo esse problema que a gente teve com a qualidade da água bruta, e investimentos que eu posso dizer para vocês, se a gente não tivesse feito com trocas de leitos filtrantes e estivesse preparado, nós não conseguiríamos manter a qualidade que a gente conseguiu manter de água para a população. E também em relação ao tratamento de esgoto, com a construção dessa unidade nova, tá, que vai possibilitar que a gente dê um salto grande em relação ao tratamento de esgoto na cidade de Pelotas. Só para justificar que o SANEP também está fazendo investimentos. De 2006 para cá, o SANEP conseguiu, depois que houve também a mudança na forma de cobrança da água, o SANEP tinha sempre uma dificuldade muito grande de investimento. Com a troca da cobrança, o SANEP também agregou a isso nova maneira de investimento e possibilitou com isso que a gente fiscalizasse mais,
as linhas de água, a gente cobrasse de uma maneira diferente e a gente conseguisse gerir de acordo as receitas. E isso, graças a Deus, possibilitou que o Sanep tenha investimentos, que é aquilo que vai garantir que a gente dê um salto na questão de saneamento. Vamos falar um pouquinho, pessoal, antes de falar da estiagem, mais da ETA São Gonçalo. Rapidamente, assim, a obra da ETA São Gonçalo, infelizmente, nesse momento, está paralisada desde março, final de março, devido ao coronavírus, a pandemia toda. Por quê? Mão de obra, ela era toda ela de fora do estado. Mas essa é só um detalhe da notícia que pode parecer não tão boa. Mas o mais importante é que ela tem praticamente 69,90%, a gente arredondou 70% da obra concluída, tá? E isso nos dá uma garantia de que ela, assim que passar essa pandemia, a gente consiga retornar, tá? E entregar essa obra. Essa obra estava prevista para terminar ainda em 2020, a gente acha já que talvez isso não seja possível, mas certamente 2021 está aí e essa obra está praticamente assim, ó, toda a obra civil, as redes, elas estão praticamente todas construídas. Tá? Então, o que a gente tem ainda são poucos detalhes na área que a gente chama de EBAB, que é a questão de onde a gente vai ter a captação de água bruta, e também instalação de equipamentos, todos eles já adquiridos, medidores online. Ela é uma unidade que vai ser toda bem moderna, que vai nos possibilitar, até por ter um manancial, todo mundo diz inesgotável, a gente sabe que não existe mananciais inesgotáveis, mas o São Gonçalo é um manancial imenso, vai nos possibilitar, nos próximos 30, 40 anos, ficar, assim, muito tranquilo em relação ao abastecimento de água na cidade de Pelotas. Ela é uma obra que tem uma produção estimada no primeiro módulo de 500 litros por segundo, então ela é praticamente, para vocês terem uma ideia, uma unidade, é praticamente o Santa Bárbara aqui, projetado. Então ela vai nos tratar aí, nos entrar nas redes de abastecimento como, assim, um reforço absurdo do tratamento que a gente tem hoje. Assim, ó, atendendo alguns gargalos que a gente ainda possa ter de abastecimento de água. E tem ainda a possibilidade de, no futuro, ser duplicada para 1.000 litros por segundo e ainda num futuro mais distante ainda, reduplicada, se pode dizer assim, para 2.000 litros por segundo. Então, ela é uma unidade que vai, assim, nos possibilitar ficar, assim, ó, muito tranquilos em relação ao abastecimento de água pelos próximos muitos anos, graças a Deus. Um pouquinho da ET Novo Mundo, a gente tinha comentado. Para vocês terem uma ideia, a ET Novo Mundo, ela tem, a gente chama 33% da obra civil pronta, 25% são equipamentos que já foram adquiridos e só estão para instalação, mas nós temos aí um total aí 42% da obra concluída, que somando tudo, a gente sabe que até a previsão de entrega, eu já coloquei aqui, primeiro semestre de 2021, não é porque eu esteja sendo pessimista, é porque a gente sabe que, assim, dezembro, início de 2021, a gente vai entregar essa obra. Ela tinha, de um projeto original inicial, a perspectiva de tratar 100 litros por segundo de esgoto, mas depois de uma requalificação do projeto, e a gente pode dizer que, assim, brigou bastante para que isso acontecesse. A gente, olhando o projeto no primeiro momento, a gente achou que ele não ia funcionar da maneira que estava. Contratamos um pessoal qualificado, a gente requalificou o projeto e conseguiu praticamente
incluir um novo módulo, porque ela teria uma duplicação no futuro, incluir quase um novo módulo, e ela ficou requalificada para 180 litros por segundo. Tá? São detalhes de projeto, algumas mudanças foram feitas e que melhoraram, aumentaram o volume de tratamento e vão melhorar a forma de operação da estação. Ela é uma estação de lodos ativados, tá? E que vai nos possibilitar chegar no futuro, aí, assim que a gente entregar a obra, quase 40% com esse primeiro módulo, 40% do esgoto tratado da cidade de Pelotas. Então, a gente vai praticamente dobrar a quantidade de esgoto tratado em relação ao que a gente tem hoje, que é em torno de 21%, 22% de esgoto tratado. Isso será um ganho muito grande para a cidade, mas a gente não pode ficar tranquilo de que isso é tudo. A gente vai seguir buscando novos investimentos para construir outras ETs. Existe a ideia de uma outra ET ser construída lá na região mais do Porto, tá? E que aí sim vai permitir que a gente dê um salto de qualidade e um percentual de esgoto tratado sim, acima de 60%, 70%. Tá? Essa estação, a ET Novo Mundo, ela vai tratar o esgoto da zona norte de Pelotas praticamente todo. Tá? Então, a gente já tem as redes coletoras construídas e esse esgoto vai ser levado para essa unidade e essa unidade vai, com toda certeza, atender a nossa demanda. É mais uma demanda que seria para o departamento de tratamento, tudo indica. A gente já está acompanhando o projeto nesse momento mais de perto. Hoje até tivemos uma reunião com o pessoal que toca a obra para definir questões de laboratório, questões de algumas sondas, medidores que a gente vai ter que colocar nela para garantir o funcionamento. E ela está assim, a passos largos aí para logo nós termos que operá-la. Bom, voltando, pessoal, para... Não sei se a dinâmica está boa, estou tentando ir levando, mas depois a gente pode ir ajustando alguma coisa. Quando chegar na hora das perguntas lá, a gente vai... Alguma coisinha que vai ficando para trás, a gente volta no assunto e aí vai conversando. Voltando para a estiagem, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente colocou ali em 180, está na própria apresentação, em 180 dias a gente teve 254 milímetros de chuva. Só para vocês terem uma ideia, pegando 2 anos para trás, histórico de 2018 e 2019, esses 254 milímetros de chuva que a gente teve nesses 180 dias, 6 meses aí do ano, não chega a 1/3 do que a gente teve tanto em 2018 quanto em 2019. Então, vocês notem um déficit. Em 2019, se eu não estou enganado, choveu aí 700, quase 800 milímetros em 180 dias. Tá? E 2018, em torno de 700, 600 e pouco, 700. Então, o déficit que a gente acumulou ao longo dos últimos meses, ele foi muito grande. Não supriu a necessidade. E assim, vocês lembram ali que na minha abertura e na fala, uma das primeiras situações que eu coloquei é que, independente dessa chuva toda que caiu nas últimas 2 semanas, inclusive ontem, evidente que a gente torceu para isso, a gente acumulou isso tudo, nos ajudou e muito, mas isso em momento nenhum nos deixa confortável, porque todos os indícios de que o próximo ano, que a partir de agosto, setembro, outubro e o próximo ano, eles também serão, e principalmente o próximo ano, serão estiagem. E já vai nos pegar com um manancial com déficit. Por quê? Porque não chove o suficiente para que a gente consiga acumular água nessa represa de Santa Bárbara. Então, assim, independentemente da gente ter recebido muita chuva, muita água, é certo que nós vamos chegar lá no final do ano, tá, com déficit em relação ao que a gente vai precisar de água para passar todo o verão.
Agora, nessa época, o consumo de água ele acaba caindo naturalmente, e o pessoal também, com essa chuva, já começa a ter um certo relaxamento em relação ao uso, começa talvez a querer lavar carros, querer lavar calçadas, embora mesmo na época dos decretos a gente acabou, uma vez ou outra, achando situações de pessoas que estavam desrespeitando, descumprindo, a gente sempre pede e diz para as pessoas, ainda estamos com os decretos, tanto o decreto de restrição do uso da água, que foi lá do meio 21 de fevereiro, quanto o decreto de emergência, válidos. Então, a gente pede sempre que a população tenha consciência, e nós, como profissionais da área, aqueles que atuam mais direto com essa relação do saneamento, também somos, não querendo colocar responsabilidade em ninguém, mas nós sempre temos mais responsabilidade em relação a isso, de colocar para as pessoas. Hoje em dia, com essa questão das redes sociais, internet, qualquer coisa que se coloque em um grupo familiar, rapidamente é replicada. Então, assim, a gente sempre pede que o pessoal, aqueles que têm a consciência, que acabem sempre colocando, quanto mais pessoas tiverem contato com isso, souberem o que está acontecendo, cada vez mais a gente... É um trabalho de formiguinha, pessoal, o que eu costumo dizer. A gente coloca para 10 pessoas, uma vai absorver, 2, e em muitos momentos, quem trabalha com isso, quem trabalha com conscientização ambiental, e a gente tem outros trabalhos aqui, de sala verde, com o pessoal da biologia, tudo, trabalhos com o pessoal que é menos... que não tem, assim, uma instrução tão... em relação a essa questão ambiental, a gente tem trabalhos com ele, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir agregar pessoas, mas a gente não pode, é o que eu sempre falo para a equipe, e o nosso pessoal também, a gente não pode desistir, então, aos pouquinhos a gente vai pegando, um a um, e daqui a pouco a gente está com a maior parcela da população consciente, que é realmente aquilo que importa, que a gente não desista disso. Então, assim, pessoal, só para chegar nos decretos. Os decretos, eles... tanto o de restrição do uso da água, ele pedia para que as pessoas cuidassem, não lavassem calçados, não lavassem carros, tivessem um maior cuidado em racionalizar o uso da sua água, para que a gente conseguisse minimizar o consumo, que era o principal no momento. Em seguida veio a situação de emergência. E essa situação de emergência fez com que o SANEP também tomasse algumas outras atitudes. Incrementasse, por exemplo, abastecimento de caminhões-pipas para a zona rural. Por quê? Porque também lá, devido à estiagem, a gente tinha muitas pessoas, a gente já tem abastecimento alternativo em alguns pontos da zona rural, onde não chega água encanada. E aí, por exemplo, nós temos 2 caminhões-pipas atendendo as regiões da zona rural. A gente teve um incremento de mais 4 caminhões, ficamos com 6, para que a gente pudesse atender, ao invés de 90 famílias, que a gente atendia 500 famílias, então foi um incremento muito grande. Nós também aumentamos as equipes que cuidam dos vazamentos, porque isso também é muito cobrado do SANEP, e com razão, quando a gente tem um vazamento, a gente tem que em seguida sanar ele. As equipes trabalhando foram muito aumentadas para que a gente conseguisse terminar ou minimizar com os vazamentos no entorno da cidade, que é uma cidade que tem redes muito antigas, embora a gente, ao longo desses últimos anos, tenha feito muitas substituições de redes na cidade toda, nós ainda temos regiões com extensões de redes muito antigas, e por isso
em algum momento a gente tem uma quantidade grande de vazamentos para sanar. Então, o que aconteceu foi isso, a gente colocou outras equipes trabalhando para que a gente também minimizasse isso, porque tudo isso vem de encontro à questão da gente conseguir, com essa situação emergencial, minimizar o que a gente tinha dentro do manancial, que é muito pouca quantidade de água. Para vocês terem uma ideia, e aí falando bem especificamente de qualidade de água, tratar água com 4.000 unidades de Hazen de cor, assim, ó, é a coisa mais complicada do mundo. Assim, ó, teores de metais triplicados, quadruplicados, turbidez altíssima, e a gente tendo que entregar para a população uma água em condições. Foi, assim, um desafio muito grande, tá? Como eu disse, equipes trabalhando 24 horas por dia, a gente já trabalha, mas normalmente a gente tem plantões nas estações com um técnico e os operadores de sistema hidráulico, que são o pessoal que cuida das bombas que recalcam, que abastecem a cidade, e mais o pessoal do tratamento. Nessa época, a gente aumentou o número de técnicos dentro da planta, porque isso se fez necessário, porque o monitoramento também tinha que ser muito mais intenso, as análises tinham que ser realizadas com muito maior frequência, e usar testes também, para que a gente pudesse, com isso, acertar dosagens de produtos, tudo, e conseguir que essa água chegasse à população. Eu não canso de repetir isso, porque isso também, apesar de ser obrigação, também é um orgulho nesse momento a gente conseguir entregar uma água para a população em condições. Então, graças a Deus, assim, a gente passou por esse momento, lembrando que a gente ainda precisa tomar cuidado, usar água com consciência, mas o momento mais crítico deste ano a gente espera ter passado. Isso é uma eterna surpresa. A gente às vezes fala que passou e surge um outro problema. Vou citar como exemplo para vocês, há 3 anos atrás, salvo algum engano, há 3 anos atrás, no dia 31 de 3 para 4, acho que 3 para 4 anos, dia 31 de dezembro, nós estávamos tudo tranquilo, eu já nem estava mais em Pelotas, simplesmente a gente recebeu aqui um dinoflagelado. A princípio, assim, a gente não tinha ideia do que podia ser isso. Aí a gente foi pesquisar, e ele bem assim no final, resolveu, né, assim, passar a virada do ano conosco. Ele simplesmente era na realidade é uma alga, né, e ela tinha a característica de entupir os filtros, não deixar, assim, simplesmente o leito filtrante ficou compactado, todo interrompido, e a gente não conseguia, no primeiro momento, assim, no momento filtrar água para entregar para os reservatórios e, com isso, entregar para a população. Foi um outro desafio, que a gente nem gosta muito de falar dele, para ver se, porque ele nos deu um descanso, a gente conseguiu minimizar, claro, e através de pesquisa, tudo, conseguimos eliminá-lo, e espera que ele não apareça de novo para nós aí nos próximos anos. Ele faz 3 anos que ele está meio descansando. Então a gente sempre fala isso, assim, que é uma surpresa até assim atrás da outra, e a gente espera que agora a gente consiga chegar aí no final do ano com a água numa condição melhor. Ela cada dia está melhorando um pouquinho, tá? E isso também vai nos dando uma garantia de que a gente tenha um tratamento mais estável, sem tantas variações. Isso nos ajuda também a garantir uma qualidade ainda melhor de água para a população. Falando ainda um pouquinho das intervenções que a gente fez no manancial. Como a gente conseguiu, com 4 metros abaixo, entregar,
dar água, entregar água para a população, através de bombeamentos emergenciais. A gente, lá dentro do manancial, a gente coloca porque assim, a barragem por si só em situação normal e com ela completamente preenchida, cheia, a água chega para nós por gravidade. Ela depois só é bombeada para a cidade. A gente não gasta lá com questão energética, que é tão importante e aumenta muito o custo do tratamento. A gente não gasta com bombeamento para cá, mas quando ela chega ali abaixo de 1 metro, por exemplo, a gente já começa a ter que ligar um bombeamento emergencial. E a gente já tem uma bomba emergencial, que a gente chama de bomba emergencial, sempre no manancial, porque baixar 1 metro é muito constante. Então, o que aconteceu? Mesmo com esta bomba lá, a gente já não conseguia, e a barragem foi ficando cada vez baixando mais o nível, a gente não conseguia quantidade ou volume de água para bombear para cá. Então, nós instalamos um outro bombeamento emergencial, uma outra bomba, e além disso, em algum momento, a gente teve que, e aí sim, mexer, aprofundar, que a gente chama de fazer um poço, para que colocássemos essas bombas e elas, aí sim, conseguissem bombear para dentro da estação. Então, vocês imaginem a qualidade desta água, porque ela, quanto mais próximo do sedimento, menos qualidade de água bruta a gente tem. Então, aí vai alterando matéria orgânica, metais, cor, turbidez, e isso foi, talvez, o nosso maior desafio nessa estiagem toda. Essa é só uma parte que eu queria fazer, porque eu estava meio passando. Pessoal, estamos aí mais ou menos a 1 hora e 2 minutos, para ser mais exato no horário. E além disso, assim, eu tinha conversado um pouquinho com os guris sobre o roteiro. Eles também pediram para falar alguma coisa em relação às atribuições dos engenheiros químicos e dos profissionais da área de saneamento em geral, mas eu vou me deter no eixo dos engenheiros químicos, porque é a equipe, né, que me fez o convite, e fiz o SANEP no próximo, estava previsto assim, um concurso para sair agora, e nesse concurso também tinha nós temos engenheiros químicos no quadro, atuando, mas tinha um concurso aberto para um outro engenheiro químico, especificamente. O engenheiro químico aqui, ele atua, assim, direto, porque a gente precisa do apoio nós temos aqui vários técnicos trabalhando, alguns até formados em engenharia química e egressos ou oriundos do IFSU, e trabalham já, e atuam como técnicos, mas em algum momento a gente já pede o apoio para eles, para que eles também estão aí, né, e já estão aprendendo, pegando experiência, mas também dando uma contribuição assim, muito grande para nós. Mas o concurso previa a vaga de um engenheiro químico, além de outros profissionais da área de saneamento, biólogos, em geral técnicos de saneamento, mas o concurso, ele, devido à pandemia, ele também foi prorrogado. Provavelmente, ele vai sair ou mais próximo do final do ano, talvez início do ano que vem. A gente não tem uma previsão exata, mas o concurso vai sair, é mantido. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia da competição, ele teve 15.999 inscrições. Então, é um concurso bem concorrido, ele tem várias vagas, desde a parte administrativa até a parte técnica, mas o SANEP, como uma autarquia que cresceu ao longo dos anos e foi agregando eixos de saneamento, porque o SANEP começou como SAAI, era água e esgoto. Na década de 80, o hoje chamado resíduos sólidos, na época lixo, veio para a responsabilidade do SAAI, e aí passou a SANEP, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, e em 2002 também a drenagem, fechando os 4 eixos de saneamento, o que também é um motivo de orgulho, porque no estado acho que é a única companhia ou autarquia de saneamento que trabalha com os 4 eixos, e em nível de Brasil,
talvez 10, não tem muitas companhias de saneamento trabalhando com os 4 eixos. É mais um dos desafios dessa questão da PL aí, do Marco Zero de Saneamento, tá? Porque ele prevê a universalização dos serviços de saneamento e a gente ainda vai ter que estudar bem isso para ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês as atribuições do engenheiro químico, que são muitas. Essas são algumas, a questão de elaboração de projetos, tratamento de água, instalações, água industrial, rejeitos, estudos sobre produtos químicos. Por exemplo, agora, nesse evento, a gente teve que pesquisar polímeros, e a gente trabalhou com mais de um polímero, uma pesquisa de mais de um polímeros, até a gente chegar num polímero que se comportou melhor, e a gente aí sim conseguiu agregar ele à planta de tratamento, dando um resultado para a questão da ajuda na coagulação e também na retirada de cor e turbidez. E hoje não existe nenhum setor da área de saneamento que não precise de programas, campanhas, esclarecimentos, de todo o serviço na área de saneamento, conscientização que se faz. Então, assim, esses também são trabalhos que a gente pede e exige para o engenheiro químico. Independente disso, e aí só vai um pouco de brincadeira, o engenheiro químico atua, assim, sempre para combater todos os desafios que a gente acaba tendo no dia a dia, tudo aquilo que aparece de novo. Então, assim, muito importante que a gente tenha no quadro. A gente já teve, assim, o Laone trabalhou conosco aqui, foi um dos engenheiros químicos da autarquia e que desempenhou um brilhante trabalho aqui, depois foi para o IFSU. Nós tivemos a Karen também, que trabalhou aqui conosco, hoje também está no IFSU, e sempre reforçando as parcerias que a gente tem em relação não só ao curso de engenharia química, mas o IFSU como um todo. Se recebem muitos estagiários, o pessoal que trabalha, os técnicos que chegam para nós, normalmente são oriundos da instituição. Eu sou egresso do IFSU, da antiga ETFPEL, e com muito orgulho, hoje IFSU, né? E então, assim, a gente tem uma parceria já de muitos anos, desenvolve alguns projetos e troca muita coisa, muita informação, e isso, a cada ano a gente vai estreitando mais os laços, porque as demandas também as demandas que nós temos, elas são muito importantes para vocês, tá? E a experiência que vocês, com as pesquisas, trazem para nós, nos ajudam muito nos desafios que a gente vai enfrentando no dia a dia, pessoal. Só para reforçar, hoje, com essa questão de redes sociais, o SANEP, talvez, se vocês observarem e acompanhem, o SANEP mudou muito a maneira de interagir com a população. Melhorou essa informação. Então, o SANEP hoje tem Instagram, tem Facebook, tem todo tipo de troca com Twitter, todo tipo de troca com a população. E as informações chegam para nós e a gente procura sempre deixar a população o mais informada possível de tudo aquilo que está acontecendo. Se a gente vai ter alguma parada de bomba, alguma interrupção no abastecimento, alguma obra que está sendo feita, tudo aquilo que o SANEP está fazendo, a gente tenta informar a população, porque essa é a maneira mais clara que a gente tem de trocar e de receber a informação também da população. Quando a gente tem um vazamento em algum local, muitas vezes a gente não consegue identificar, ele é um pequeno vazamento, não acusa nos nossos manômetros, e a gente não consegue saber. E a população também, nos informando, interage conosco. Então, mudou muito essa relação, e a gente consegue, com isso, atender melhor a população, dar um retorno melhor para a população. Bom, pessoal, vou me colocar à disposição. Faltou um pouquinho de fôlego aqui. Vou me colocar à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado da explanação.
e só fazer uma mínima provocação em relação a esse marco zero de saneamento, que gira em torno do seguinte, pessoal. Eu nem pergunto assim se a gente é a favor ou se é contra, porque não é esse o objetivo. O objetivo é principalmente provocá-los no sentido se vocês estão acompanhando o que está acontecendo, se vocês têm noção de como é, embora o projeto ainda recém esteja sendo divulgado, ele já foi aprovado, falta só a sanção do presidente, provavelmente ela vai acontecer. Mas nós que somos profissionais da área, eu vejo sempre a responsabilidade de, independente de qualquer coisa, independente de já estar aprovado ou não, de nós nos posicionarmos, porque nós seremos os fiscais de possíveis contratos com empresas privadas, assim como nós somos fiscais do que o município está prestando, o serviço que o município está prestando, nós seremos possíveis fiscais de parcerias. Nós provavelmente vamos atuar, entendeu, com profissionais, alguns profissionais, em equipes, vamos atuar em órgãos que, por exemplo, independente de qualquer coisa, eu vi que a regulação, tá, e quem vai gerir, quem vai poder fiscalizar os contratos é a Agência Nacional de Águas. Isso eu acho um ganho, porque pelo menos vai funcionar como uma agência reguladora e vai poder, através de seus profissionais, de alguma forma fiscalizar. E eu vejo sempre na fiscalização um dos maiores problemas do nosso país, né, porque em muitos casos não funciona. Tá? Eu acho que se a fiscalização funcionar, tudo sempre tende a melhorar. Então é só uma provocação para saber um pouquinho do que vocês pensam e a gente está disposto. Eu também não tenho ainda uma ideia total formada sobre isso. Vi algumas coisas que não me agradam, porque a gente tem já experiência de algumas concessionárias em alguns lugares que aderiram algumas cidades aderiram a concessionárias, outras concessionárias para a questão do tratamento de água, principalmente, ou do serviço de saneamento, e não deu muito certo. Algumas estão retroagindo, então, assim, causa alguma preocupação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, como profissional, a responsabilidade de ficar por dentro disso, tá? E tentar sempre se posicionar. Acho que é a maneira mais importante, e discutir bastante isso, tá, pessoal, e tentar avançar para ver se a gente, de alguma forma, contribui, tá? Ajuda nesse processo todo aí, que agora vai ser bem longo, assim. A gente tem que estudar melhor isso, mas é quase que uma provocação para vocês. Demais agradecer e ficar à disposição, Laure. Desculpe aí me estender bastante, mas a gente pode seguir conversando aí. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Vinícius, pela excelente exposição aí. Abordou plenamente tudo aquilo que a gente tinha conversado previamente, né? Eu vou trazer agora alguns comentários e perguntas aqui feitos no chat aí durante a exposição. Primeiro, assim, resumidamente, né, porque foram várias as pessoas aí que parabenizaram a equipe do SANEP, especialmente a equipe do DTR, pelo trabalho realizado, né, nessa questão da estiagem aí que comentaste. Quando a gente pensa em estiagem, a primeira coisa que vem à mente é o aspecto quantitativo, mas tu colocaste muito bem aí o impacto que o estudo teve também sobre o aspecto qualitativo da água. Então, várias pessoas aí parabenizaram a ti e a tua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido por vocês aí nessa área. Eu vou fazer minhas as palavras da engenheira química Daniele Sampaio, quando diz: é boa essa equipe do DTR, né? E aí ela está bem representada aqui também, tanto através de alguns dos atuais, como de alguns dos funcionários passados aí também, né? Tive essa oportunidade de trabalhar no SANEP, a Karen está aí também, Michel, outros aí presentes, né? Desculpe se esqueço alguém, mas bem representada essa equipe aqui. Algumas coisas que foram colocadas aqui no chat, Vinícius, por exemplo, tu tinhas comentado a questão essa do marco zero, marco legal do saneamento, né? Claro que é fundamental que a gente esteja a par dessas movimentações aí, a gente poderia dizer assim, políticas, né? A professora Kátia Castanho também
havia colocado um agradecimento, né, tanto por parte do curso de Engenharia Química, quanto pelo mestrado também, Engenharia e Ciências Ambientais, por essa parceria com o SANEP. E a pergunta dela havia sido justamente qual a avaliação, expectativa do SANEP sobre o marco do saneamento aprovado ontem no Congresso. Não sei se a Kátia quer fazer alguma intervenção aí a respeito do que o Vinícius falou, satisfeita com a resposta, quer, de repente, aproveitar para incluir alguma coisa, professora Kátia? Parabéns, Vinícius, pela apresentação. E não, já foi plenamente respondida pelo Vinícius, tanto ao longo da apresentação como agora ao final. Eu teria uma outra pergunta, mas não sei se faço agora ou deixo para depois. Fica à vontade, professora, fica à vontade, pode perguntar. O Vinícius apresentou vários dados e gostei muito, assim, do fato de ele fazer as comparações, então a gente consegue, então, criticar os valores nesse sentido, né? E depois ele apresentou, então, a nova estação de tratamento de efluentes Novo Mundo, que vai duplicar a capacidade de tratamento atual. E lá nas tabelas aparecia a cobertura da rede de esgotos. Então a minha pergunta é se nós já temos uma rede de esgotos suficiente para atender essa estação de tratamento da Novo Mundo, ou se estão aumentando a capacidade, né, assim, o tamanho da rede de esgotos ainda, né, se os investimentos estão tanto na estação de tratamento como na construção da rede de esgotos. Sim, professora. Não, é o seguinte, nós tínhamos... o SANEP, no primeiro momento, tinha também a projeção de uma outra ET, que a gente chamava de ET Sítio Floresta. Seria lá pro lado do Sítio Floresta, lá bem próximo lá do entroncamento da BR lá. Nesta época se fez uma adequação de projeto, se resolveu ampliar o que a gente chama de CG3, que é o coletor geral 3, que já tinha uma capacidade muito grande e que já tinha, quando construído, sido previsto, por exemplo, para agregar esses empreendimentos que surgiram aqui, como Quartier, próximo aqui ao novo hospital da Unimed. Então, hoje a gente já, além de agregar a rede, já suportar esses empreendimentos, a gente lá no início da Fernando Osório, próximo ali a Leopoldo Brode, aumentou o coletor geral e até mesmo o esgoto que vem lá do Sítio Floresta vai ser jogado para Fernando Osório, e esse coletor geral 3 vai possibilitar que todo esse esgoto seja, aí sim, bombeado. Claro, existem elevatórios bombeado para essa unidade da ET Novo Mundo, que fica aqui. Então, já existe o coletor, a gente fez algumas obras lá no início da Fernando Osório para entroncar o resto do esgoto que vem daquela região, e todo ele vai ser tratado nesta ET Novo Mundo. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, então aquele valor de 50 e poucos por cento que estava naquelas tabelas que tu apresentasse, já está contemplado ali a rede de esgoto para a nova estação de tratamento. Já está. Na realidade, hoje a gente já... Não vai haver um aumento da rede, e sim somente da capacidade de tratamento, então. Isso, nesse momento não existe ainda uma intenção de, quando aí sim for feita uma nova estação de tratamento de esgoto, que a ideia é fazer naquela região mais próxima, ainda a gente não tem um local certo, na região lá da zona do Porto, aí se fazer um novo coletor geral, que aí vai pegar toda aquela área lá, areal, fundos, e vem trazendo até chegar lá no Porto. Aí a gente está chamando, por enquanto, de coletor geral 7, mas CG7, mas ainda está em fase de projeção, é para o futuro.
aí sim vai se estender mais redes coletoras. Tá bem, muito obrigada. Vinícius, também temos uma outra pergunta aqui, eu vou juntar, né? Eu te falei que tu comentasse praticamente tudo que a gente havia conversado antecipadamente, mas um detalhe que talvez tu poderias acrescentar brevemente, né? E aí eu vou juntar a pergunta do professor Daniel Arsan sobre a ET Novo Mundo. Em outras conversas aí tu já havias comentado, né? Hoje a gente tem em operação no SANEP, comentaste ali também, uma lagoa de estabilização e a ET do Laranjal com uma tecnologia específica. Mas tu havias comentado que essa ET Novo Mundo, ela já tem uma tecnologia diferenciada do que até então se operou em termos de tratamento de esgotos no SANEP. Eu queria que tu comentasse brevemente sobre isso, e a pergunta do Daniel Arsan, junto nesse contexto, é se há planos de uso de tratamento terciário, pensando em contaminantes emergentes, como, por exemplo, parabenos e fitalatos, né, tratamentos tipo ozônio ou algum outro sistema. Bem, agradecer a pergunta. Na verdade, ela é uma estação de tratamento de lodos ativados. E ela, sim, a gente no SANEP ainda não teve, mesmo lá na praia, na ET, a gente tem, embora tenham reatores e leitos de secagem, o sistema é diferente. Aqui a gente vai inserir oxigênio, difícil com sopradores, tudo, é difícil de controlar, por isso a gente está automatizando ela, assim, o máximo que a gente pode. Uma das reuniões que a gente teve hoje, inclusive, foi para isso, mas, assim, a questão de contaminantes emergentes, ela é bem nova, né? Então, assim, está previsto tratamento terciário, até porque hoje a gente precisa, em tudo que é unidade ou que estação de tratamento, ter tratamento terciário. Embora a nossa legislação, em 2017, não salvo algum engano, 2017, até 2017 era 128 de 2006 que valia, e ela era extremamente restritiva. Já se vinham discutindo há muito tempo, e ela mudou um pouquinho, ficou mais branda em relação principalmente a nitrogênio e fósforo. Embora isso, a gente precisa sempre agregar a questão do tratamento terciário para garantir que a gente consiga eliminar esses dois elementos. Nós não temos nada assim, tipo de contaminantes emergentes, ainda estudo sobre isso, não posso te dizer, mas a gente espera que a estação, de alguma forma, já consiga eliminar, pelo menos no tratamento terciário, isso. Ok, Daniel, alguma coisa a acrescentar? Satisfeito com a colocação? Eu achei que talvez, boa noite primeiro, desculpa, boa noite, parabéns pela palestra, Vinícius, tem muitas coisas interessantes aqui, e é legal ver a cidade de Pelotas, né, tendo um alcance tão grande, né, que realmente, quando colocaste, é uma situação diferenciada no país, né? No momento onde a gente vive essa condição, essa falta de saneamento, ter esses dados é muito interessante, que é muito gratificante. E a minha pergunta era um pouco em relação ao tratamento de águas, né, que já em vários países, principalmente a Europa, já tem adotado algumas técnicas, principalmente como ozonização, para esses residuais, essas substâncias que têm, né, atividade biológica, como, né, alguns agrotóxicos ou produto de cuidado pessoal, como parabenos, por exemplo, né? Sim. E aí a gente está bastante aquém disso, né? E eu fico curioso, assim, e fico ansioso de ver os nossos sistemas no Brasil adotando alguns sistemas dessa natureza, né? E até me coloco à disposição, se um dia quiseres pensar em alguma coisa, fazer algum piloto, alguma coisa, fica à disposição, que eu teria o maior prazer em tentar contribuir com os processos, ok? E parabéns de novo pela palestra, e agradeço a sua disponibilidade. Perfeito. Não, obrigado aí pela disponibilidade, Arsan, e olha, ficamos sempre à disposição. Parcerias nos interessam sempre, entendeu? Mas acho importante essa questão. Eu, ano passado, fui à FURG, tem até um lapso, mas vou esquecer um nome
da palestrante lá, a menina já está fazendo vários estudos sobre isso agora. É muito importante. As tecnologias, elas vêm sempre para nos ajudar. E acho importante que a gente também já pense nisso, principalmente, por exemplo, lá na ETA São Gonçalo, que é uma ETA que está com 70% dela concluída, mas que permite que a gente, num outro momento, num segundo momento lá, inclua, entendeu, algum desses sistemas novos aí de desinfecção, para que a gente garanta realmente a eliminação desses contaminantes, os emergentes que a gente chama. Depois desses virão outros certamente. Ok, a gente só para combinar com o pessoal aí, a gente está um pouquinho avançado no horário, né? Já passamos das 9h30, mas temos mais 3 ou 4 perguntinhas aí, então como a audiência está boa e o assunto está bom, a gente vai passar elas rapidinho. Então, o Ricardo Elias gostaria de saber como é que se dá o planejamento do abastecimento de água e tratamento de água e esgoto em Pelotas, né? O Vinícius comentou algumas coisas a respeito, mas o Ricardo, ele diz que nos últimos 10 anos ocorreu um crescimento de condomínios verticais e horizontais na cidade, além de outros inúmeros empreendimentos com lançamentos previstos nos próximos meses. Ele pergunta se há uma previsão dessa demanda para os próximos 5, 10 ou 20 anos, né? Tu comentaste bastante sobre as obras aí que estão em andamento e prestes a serem entregues, mas talvez caiba acrescentar um pouco sobre como é que é feito esse planejamento até para as expansões futuras. Acho que essa é a ideia do Ricardo. Ricardo, obrigado pela pergunta. Na realidade, assim, não passa essa questão de projetos, ela não passa muito por mim. Ela entra lá no departamento de projetos. A gente, às vezes, posiciona alguma coisa em relação a se para nós vai nos dar problema aqui na questão, principalmente do tratamento de água em relação ao Santa Bárbara, que é a nossa estação mais próxima, mais central. Mas eu sei que, por exemplo, nesse momento, qualquer viabilidade, ela passa pelo departamento de projetos, e aí sim, lá é julgado se há ou não a viabilidade, por exemplo, da construção. Nos últimos anos, o crescimento, a área de construção aumentou, assim, terrivelmente, né? Terrivelmente, não, acho que é bom, mas, assim, para nós, assim, muito. Mas eu vejo mais preocupante anos mais para trás, em que o crescimento era desordenado e muitas vezes, de uma hora para outra, quando tu via, simplesmente aparecia uma vila, um condomíniozinho, alguma coisa no entorno, por exemplo, dessa região do Manancial. A última conversa que eu tive ainda com o Alexandre, com o diretor, e neste entorno da barragem, por exemplo, a gente ia evitar qualquer outro tipo de viabilidade para qualquer outro tipo de expansão. Então, isso pelo menos dá uma garantia de que a gente vai manter o manancial um pouco mais protegido. Não sei se respondi aí dentro daquilo que eu posso. Não sei se o Ricardo ainda está aí, quer comentar alguma coisa. Se não, nossa penúltima... Boa noite. Oi, fala aí, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite, Vinícius. Parabéns pela apresentação. Foi esclarecedor, sim, a resposta. Na realidade, é só uma preocupação, né, como todos nós temos em função do abastecimento de água. Né? A gente vê um crescimento na cidade, inúmeros prédios, inúmeros condomínios sendo construídos, e de repente a gente se vê numa situação de estiagem, assim, e falta água na principal barragem do município. Então, e ver que a gente tem uma série de condomínios sendo construídos, e como é que fica isso? A gente, as redes de esgoto também, depois, se há esse planejamento, principalmente em conjunto com a prefeitura, né, quem dá nas áreas que vão ser implementados instalados esses empreendimentos. Então é mais essa questão, assim, porque a gente sabe que a cidade tende a se desenvolver agora mais, talvez, para o lado das BRs, né, e para o Laranjal,
E a gente vê que não... Como é que fica essas novas redes, esse abastecimento e esse tratamento de água também, pelo tratamento de esgoto. Não, é bem complicado. A cidade cresceu bastante, mas é bem como tu diz, Ricardo, a tendência é que ela cresça cada vez mais em direção às BR agora, né? A gente vê assim, e a gente tem a preocupação principalmente para proteger esse nosso manancial que já foi ao longo de muitos anos. Olha, eu aqui no Santa Bárbara, que é o nosso manancial mais central, nós já enfrentei quase, a gente diz quase tudo que é desafio, não, porque agora apareceu mais esse da estiagem aí com outros anos, mas já de cianobactérias, metais, então assim, tudo que é tipo de desafio. E hoje está mais controlado, a gente tem muito mais fiscalização, e tudo que vai passar no entorno, alguma coisa acaba sempre chegando para a gente tenta ou dar a viabilidade, ou quando é possível, ou de alguma forma nos posicionarmos em relação àquilo que cada condomínio e cada empreendimento vai ter com o tratamento, que é o que acontece hoje. E depois o departamento de projetos é que estuda a questão de viabilidade de redes coletoras, mas assim existe sim um planejamento e é linkada com a prefeitura, mas está mais sempre a cargo do departamento de projetos, como eu estou dizendo. Ok, então, obrigado, Vinícius, obrigado. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigado. Nossa antepenúltima pergunta, o professor Ricardo Torales comenta que em Pelotas temos um problema crônico histórico de drenagem de águas pluviais que causam inundações e contaminações. E aí ele pergunta, na tua opinião, Vinícius, o gargalo está no sistema de macro e ou no sistema de microdrenagem? Desculpe, professor, obrigado pela pergunta, mas assim, acho que o problema não é crônico. O problema até assim, desculpa eu discordar assim, só pelos investimentos que o SANEP fez nos últimos anos. É que, lembrando, Avenida Bento Gonçalves, esquina Andrade Neves, toda a chuva que dava em Pelotas, toda, mostrava aquele trecho, aquele encontro ali, tomado de água. Ninguém mais fala disso. Parou. Saldanha Marinho, até por se saber, e acredito que aí todo mundo saiba, ali era o antigo leito do canal Santa Bárbara, ele foi modificado, mas a Saldanha Marinho, ela sempre alagava. O SANEP fez uma obra ali, eliminou. A última obra de drenagem que a gente fez aqui, na Praça do Colono, já está surtindo efeito. As últimas chuvas, não houve nenhum tipo de alagamento ali. Eu certamente vou me esquecer de algumas outras, porque a drenagem também não é muito não é muito a minha área, mas a gente tenta sempre se atualizar em relação ao pessoal. Eu acho que nós ainda temos alguns pontos bem complicados, tá? E também cito principalmente um trabalho que a gente fez de conscientização ao longo desses últimos 2-3 anos, a limpeza dos canais de macro drenagem e também de micro da cidade. Vocês não têm noção, no sentido de assim, é muito mais do que vocês pensam do que a gente retira de resíduo de dentro dos canais. Eu tenho um vídeo institucional do SANEP, e aí vocês podem procurar num dos endereços do SANEP, que fala de uma limpeza de canais, daquele canal ao lado do Big ali. Vocês não imaginam a quantidade de material que nós tiramos em menos de uma semana de trabalho ali naquele canal. Então isso também, tá? Aí parte, claro, de uma conscientização, o que a gente encontra de dificuldade, de bloqueio nesses canais de macrodrenagem para que essa água escoe. A gente tem problemas ainda, acredito, professor, mas eles foram, nesses últimos anos, minimizados.
Por isso que eu já não considero um problema crônico, ainda considero um problema porque é realmente a questão de, por exemplo, infiltração nas águas, a cidade cresce, o pessoal acaba asfaltando muitas ruas, tudo isso causa um problema, mas vejo como o maior problema ainda a questão dos resíduos que são colocados nos canais de macrodrenagem, e também trago como uma coisa boa, positiva, as obras, as intervenções que o SANEP fez nesses locais e que aí minimizaram os alagamentos. Eu lembro desses assim porque são crônicos. Esse da Avenida Bento com Andrade Neves, a gente esses dias estava conversando e o pessoal, que engraçado, né? Chove agora, ninguém reclama mais, porque qualquer chuva ali alagava, era crônico, realmente. Mas graças a Deus a gente conseguiu, com a obra do pessoal da drenagem, minimizar. E assim, só para terminar rapidinho, não me alongando mais, semana passada a gente começou um trabalho de recolhimento de resíduos no entorno dos mananciais. Só aqui no Santa Bárbara, porque ainda estava estava abaixo ainda, do nível muito abaixo, tu não tem noção do que nós trouxemos de material, resíduos, de dentro do manancial, do entorno do manancial, absurdo, assim. Então, eu provoquei a nossa equipe ali da hidrobiologia, através da Letícia, que é bióloga, e nós vamos montar um projetinho e vamos tentar envolver mais ainda do que a gente já faz a população, para que a gente minimize ao máximo essa questão de resíduos e entulhos no entorno dos mananciais, principalmente. Obrigado. Torales, ok. Vamos para a nossa última pergunta. Sim, quero agradecer o Carlos aí pela brilhante palestra, a equipe dele, e agradecer também de antemão o trabalho que eles desenvolveram recentemente lá no IFES, nos acompanhando naquele problema que a gente teve, né? E me colocar à disposição, né? Quando quiseres aparecer lá, conversar. Tá? Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado, professor. Graças a Deus, tudo dando certo lá no IFSU. Exato. Vamos continuar com essa parceria aí. Perfeito, obrigado. Nossa última pergunta, então, professor Michel Gerber. Vou deixar aqui ele mesmo pergunte. Será que vai dar problema lá? Last but not least. Impressionante, né? Que espetáculo. Não, eu cheguei. A primeira é uma você pergunta e outra é um comentário, né? Com tudo que apareceu, eu já não sei mais se o IFE é uma ação prolongada do SANEP, né? Porque Karen, Laone, eu mesmo, sei lá quantos mais tem que já passaram por aí, tiveram belas experiências, né? Então, acho que tem um grupo muito grande, o pessoal não sabe, mas eu fiquei longos anos, né? Fiquei 10 anos como funcionário do SANEP. Tenho orgulho de ter sido funcionário do SANEP, foi uma experiência interessante. O Vinícius foi meu colega de trabalho e em determinados momentos foi meu chefe, né? Acompanho o trabalho dele desde essa época e fico orgulhoso de ter sido colega dele. E talvez eu acho que o momento pior da carreira dele como químico, né, tratando água, foi esse, né? E a turma foi super bem, a turma dele, ele, alguns nossos alunos que eu conheço, alguns estavam aqui, agora alguns já não estão mais, então é motivo de orgulho para toda a cidade. Para o IFE, nós como ex-sanepenses, ou sanepianos, como queiram, né, a gente fica contente com essas vitórias, né, porque, na verdade, quem é funcionário público apanha de tudo que é lado, né? Se trabalha, o cara diz que tu não trabalha, se o cara faz, diz que tu não faz, e assim o cara está sempre apanhando de tudo que é lado, às vezes internamente, fogo amigo, inclusive, né? Então, passado esse jogo de confete, né, uma pergunta boa, né, e eu acho que foi interessante essa. Eu não tenho opinião formada ainda sobre o marco, que não é zero, né, que é uma piada, marco zero, né, considero uma piada, marco zero, parece realmente que a gente não fez nada durante 20 anos, que eu estou envolvido com isso, não, 30, perdão, desde 90, né, a gente se perde no tempo, né, então eu acho que, sim, eu não sei, eu não tenho opinião formada, eu vou estudar melhor, vou realmente para poder opinar. Mas uma questão que me chama a atenção, que é realmente a minha pergunta, e casualmente está casado com o Elias Filho, que eu acho que deve estar aí ainda,
com o crescimento da cidade, houve uma proposta sempre que grandes condomínios tivessem as suas próprias ETs, né? E eu acho que a gente está fazendo uma mudança na curva da determinação, que antes era o SANEP recebeu ao longo dos anos pequenas ETs, com formatos diversos, alguns com conceitos de estações que nunca iriam funcionar, que no fundo deve ter virado passivo para o SANEP. E eu vejo agora uma tendência ao SANEP, né, não acho que não só do teu grupo, mas outros projetos, pensando que temos que ter um conceito de estação mais macro e menos micro, que possa atender determinada região ou determinado grupo, ou quem sabe determinado distrito industrial, para garantir a qualidade do efluente tratado, e não o SANEP continuar recebendo, sei lá, carne de pescoço, né, ou só o caroço do peixe, que não a polpa, para operar e botar em condições. E com esse conceito, a estação lá do Novo Mundo, que deve inaugurar no ano que vem, tomara, né, com todos os percalços, é realmente um grande exemplo para a cidade de novo, né, um conceito moderno, show de bola. Ainda tenho um sonho daquela parceria IFE de montar um posto avançado lá dentro dessa estação de desenvolvimento de pesquisa, e que ambas as partes se beneficiem. Então, sei lá, vai ser um exemplo, a gente vai mudar de patamar assim, em qualquer estação. Eu estou bastante contente com esse projeto também, né, que é vanguarda, é na frente. O cara pode dizer que efluente sanitário é fácil de tratar, não, às vezes não é fácil não, né? É fácil de tratar quando tu pensa numa meia dúzia de casas, quando tu pensa numa metade de uma cidade, 80 mil casas, 100 mil casas, isso muda completamente de figura, né? Era isso. Não, tranquilo. É bem isso. E assim, aquela ET ainda no futuro ainda poderá ser duplicada ou ganhada um pouco mais de volume, né, para tratamento. Então isso realmente agrega para a cidade e vai fazer com que o SANEP mude de patamar em relação ao tratamento de esgoto, que é uma dos nossos ainda maiores déficits com a cidade, mas que vai ser sanado logo, logo. Bom, Laura, assim, queria, independentemente disso, só agradecer aí a palavra de todos, os professores, do Michel aí em especial também, e dizer para ele que ele não conseguiu escapar antes de perder o cabelo, né? Que loucura isso. Mas tá tudo bem. Obrigado aí, meu amigo, pelas palavras. Apesar do avançado horário, o Jander já apareceu ali para fazer o encerramento, mas eu não posso deixar de perguntar também se a professora Karen quer fazer algum comentário, né? Eu sei se ela... Estou vendo ela conectada ali, mas não sei se está na frente do computador no momento. Estou sim. Aí, Karen. Estou aqui. Não só sabe as palavras do Michel, uma equipe excelente. Eu também tive 10 anos, né, tive o prazer de trabalhar lá 10 anos, com muito aprendizado, né, e tenho muita confiança assim, na capacidade técnica do pessoal, na vontade genuína de fazer um bom trabalho, de buscar alternativas, né. Quem me conhece, quem convive comigo, vê que eu estou sempre puxando a brasinha para o lado do SANEP, porque realmente vejo um empenho e uma vontade realmente de fazer um bom trabalho, né? Já pude presenciar situações enquanto funcionária em que, mesmo estando aqui no sul do Rio Grande do Sul, a gente tinha um acesso ao conhecimento superior às vezes a colegas de algumas capitais, né, demonstrando assim o quanto havia interesse, né, no desenvolvimento da pesquisa, no desenvolvimento do trabalho. Achei excelente a palestra, né, agradeço a participação do Vinícius nesse ciclo, né, de palestras, agradeço a oportunidade e estão de parabéns, assim, só queria fazer esse comentário, né, estão de parabéns. E eu também sou da turma das parcerias aí, né? Tem também os meus alunos que estão por aí, devem saber que de vez em quando eu me refiro a nós do SANEP, né? Então é difícil desapegar, né, Lawane, daquele hábito. Mas meus parabéns, assim, foi muito boa a palestra. Obrigado, Karen. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, Vinícius, também aos participantes aí, ouvintes que estão até agora com a gente, né? Professor Jander, fazer o encerramento aí para nós.
Ok. Obrigado mais uma vez, Vinícius, pela brilhante palestra. A gente fica muito orgulhoso e muito feliz, assim, de todo o trabalho do SANEP aqui em Pelotas. E só para te falar aqui dos webinars que nós temos feito aqui, que não foram poucos aí, o teu webinário foi o mais, até agora, o que teve a sala mais cheia, né? Então é um tema importante, as pessoas gostam de participar e também está muito congruente com os cursos também do IFSU, né? E a gente deseja, assim, sempre estar ao lado do SANEP, ajudando naquilo que for possível e também aprendendo com vocês todo esse cenário aí que cerca a parte ambiental de Pelotas. Nós temos muito interesse em aprender e também, na medida do possível, contribuir aí com alguma coisa, né? Então, agradeço aos estudantes também que estão conosco aqui, certamente são da Engenharia Química e de outros cursos também do IF, de outros locais da cidade, e desejo a todos uma boa noite. Mais uma vez, Vinícius, obrigado pela disposição. Ok, pessoal, obrigado. E também convido para o próximo webinar, até vai ser sobre hidróxidos duplos lamelares para a dissolução de poluentes da água. É um assunto também ligado à questão da poluição, e vai ser dado pelo professor Lucas Melli, da Universidade Federal de Alagoas. E se o Vinícius quiser participar com a gente, fica convidado aí, tá bom? Mas convido todos os participantes. Obrigado pelo convite. Para ele depois. Sim. Vou participar sim, depois, Laone, se puder, manda para mim. Passo para ti o link aí na próxima quinta-feira, esse mesmo horário aí, sobre a absorção de água. Ok, pessoal. Perfeito. Uma obrigado boa noite e um abraço para vocês. Obrigado, boa noite. Um abraço, pessoal. Valeu, Vinícius. Obrigado.